Bem, meus amigos, aparentemente a culpa da cultura woke existir nada mais é do que culpa da direita. O quê? Como assim? Culpa dos nerdolas? A gente que criou esse monstro chamado cultura woke. Já viu, né? Fica nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês exatamente o que tá acontecendo. Bora lá! Fala, povo lindo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar um assunto até meio polêmico. Que papo é esse de que os nerdolas, né, a direita acabou criando a cultura woke? Isso não era uma questão da esquerda, né, um jeito deles expressarem tudo mais as suas... Bom, enfim, eu não sei o que tá acontecendo. Vamos reagir a um vídeo do meu querido Nerdverso. A gente vai ver aqui exatamente o que tá acontecendo. Ele vai nos explicar e nós vamos aqui comentar com a nossa limitada inteligência. Eu entendi a referência. Mas antes, galera, da gente seguir aqui nosso assunto, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, ajuda a gente nessa caminhada. Se puderem, se quiserem, tornem-se membro, isso é muito importante pra ajudar o nosso trabalho a continuar existindo. E galera, então não sai daí e vamos pro react. Bom, senhoras e senhores, já estamos aqui na segunda tela, então vamos direto pra esse react. E a esquerda tá entrando em parafuso porque eles chegaram num ponto de completa insanidade onde ficou tão difícil de negar que a cultura woke existe que eles ativaram o modo "a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser". Bom, pois é, simplesmente os caras nos chamavam de nerdola pra nos acusar de alguma coisa, gostamos, pegamos o termo pra nós, agora esqueceram. Cultura woke, primeiramente, não existia, segundo, era uma coisa boa e terceiro, agora é culpa dos nerdolas. E agora, segundo eles, acreditem ou não, a cultura woke é coisa da extrema direita. Sim. Numa matéria da Foice de São Paulo, o Hélio Schwartzman, que é o mesmo boçal desqualificado que fez aquela matéria do porquê ele queria que o CPF do Bonoro fosse cancelado, ele teve a demência de escrever a matéria "A esquerda não é woke". Não, simplesmente agora, do nada, né, o filho feio não tem mais pai. Acabou. Onde ele pega um livro de delírios esquerdistas de uma autora esquerdista que fez o contorcionismo argumentativo mais inacreditável que eu já vi na vida, para tentar pintar que a cultura woke é um fenômeno culpa da extrema direita que colonizou o movimento woke com ideologias que essencializam o tribalismo, identificam poder à força e também abraçam uma espécie de pessimismo metafísico. Cara, o cara simplesmente criou termos aleatórios pra tentar jogar a culpa no seu amiguinho, sendo que, né, a cria é deles, né? Tudo que o wokeismo, que nem tá ali escrito, cara, eles criaram, velho, né? Não tem nem o que se discutir. É essa a definição dela. O que você não precisa pensar muito pra notar é que tudo isso compõe justamente a esquerda, que trabalha desde sempre na base do oprimido versus opressor, Óbvio. se baseia totalmente num pessimismo metafísico, luta de classes, que é o tribalismo purinho, e os ideais revolucionários, que são 100% identificar poder à força, forçar suas próprias ideias através da violência. Basicamente, o cara se descreveu jogando a culpa nos outros. E sabe qual a parte mais interessante disso? Que agora, com a vitória absoluta do Trump nos Estados Unidos e a esquerda vendo que o identitarismo não tá conseguindo mais vender o peixe deles, não é a reação combativa contra o pensamento woke que vai acabar por derrubar essa porcaria. É a própria esquerda que vai vomitar a cultura woke e deixar esses doentões à própria sorte. Não, simplesmente como a cultura woke não funcionou, obviamente não teria como funcionar, mas, né, vamos usar a ideia deles, né, como agora no fim não funcionou, simplesmente não deu certo, simplesmente corromperam tudo que envolve a cultura pop, cinema, música, tudo que nos arrodeia, eles simplesmente, né, criaram esse monstro. Se não conseguiram mais dar conta, o monstro tá solto no mundo, o que vamos fazer? Como vamos resolver esse problema? Joga a culpa na direita. Pra bem ou mal, dá pra ver que muito do que vai ocasionar a destruição definitiva da cultura woke, relegando ela a um papel de mera histeria coletiva na nossa história, é uma união da esquerda raiz com a direita, que vão jogar essa ideologia na lixeira da humanidade. Só que é claro, antes que a esquerda possa fazer um movimento em direção a isso, eles precisam, mesmo contra toda a realidade que se impõe, pintar essa ideia de que a cultura woke é coisa da extrema direita, Claro. porque eles jamais admitiriam algo como autocrítica. É, a esquerda não erra, né? Ela não comete equívocos, ela simplesmente é perfeita, né? Lá é o paraíso. Mas o paraíso teve um pequeno probleminha e vamos jogar no pátio do vizinho.
Eles são tão vaidosos e babacas que precisam terceirizar um defeito deles ao outro lado pra poder criticar. Precisam colocar a cultura woke na direita porque a esquerda jamais falaria contra a própria esquerda. E pode ter certeza que cada vez mais a esquerda vai empurrar a cultura woke pra longe porque já tá mais do que na cara que isso não serve mais aos propósitos deles. Não, e outra, né? Eles tinham um propósito, tinham a cultura woke como seu carro-chefe, que era praticamente destruir a direita, né? Destruir o pensamento de direita através da cultura woke, através da cultura. Em filmes, séries, animes, mangás, HQs, tudo foi contaminado. A gente tá vendo aí agora mesmo os HQs da DC, né? O mundo não, a realidade do Absolute, né? DC Absolute. Tem o Superman, Mulher Maravilha, Batman e tá por sair o Flash, se eu não estou enganado. Tudo isso, cara, o Superman, ele é um ambientalista, a família dele era trabalhadora, cara, um monte de coisa assim aleatória. O Batman é um engenheiro, o pai dele era professor, sabe, as coisas totalmente fora do contexto, meio que trazendo essa cultura woke de dentro da DC pra fora. E agora, basicamente, como as coisas começaram a dar errado, a cultura woke não adiantou em nada, o Trump acabou vencendo nos Estados Unidos, o que eles têm pra fazer? Rejeitar o filhinho. E é muito parte das grandes derrotas e rejeição que eles vêm sofrendo. Tudo, absolutamente tudo começa na cultura. Tática de subversão começa no imaginário popular. E os mais jovens têm se levantado cada vez mais contra a esquerda justamente porque é no entretenimento mais acessível ao jovem que eles vêm enfiando esses delírios de pronome neutro. E não só na questão de filmes e séries, né? Os próprios games. A gente vê Concord, Dragon Age, cara, diversos jogos. A gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Eles simplesmente tentaram impregnar a sua ideologia em tudo que existe. Pra quê? Capturar a mente dos mais jovens, tentar chamar a atenção, criar uma realidade onde tudo isso era comum, sabe? É isso que eles tentaram fazer. Identidade de gênero, guerra racial e por aí vai. E quando a maior arma da esquerda se torna a maior arma contra a esquerda e ao mesmo tempo eles são incapazes de admitir os próprios erros, a saída que resta é culpar o outro lado pelos erros deles mesmos e dizer que estão combatendo mais um aspecto da extrema direita que é o grande inimigo. Mesmo quando o cerne da cultura woke é a extrapolação de absolutamente tudo que a esquerda sempre pregou. Divisão de pessoas por classes, por pequenas tribos, porque quanto mais desunido, mais fácil é de controlar e manipular. Quando você não tem mais só o rico, o pobre, o branco, o preto, o pardo, o hétero, o gay, o bi, a lésbica, quando você fragmenta esses grupos, você tem grupos ainda mais divididos em caixinhas ainda menores. Não, eles dividiram tanto os seus grupos, né? Eles tentaram fazer tantas minorias que eles não se ligaram que em algum momento um desses grupos poderia contrariar eles. E foi o que acabou acontecendo com o tempo. Diversos grupinhos de minorias, como eles tentam separar todo mundo, os negros, os LGBTs e todo mundo, os pobres, todo mundo. Eles tentam dividir todo mundo. Só que nesse momento, né, esses grupos divididos acabaram saindo do controle. Muitas das pessoas que integravam esses grupinhos controlados por eles acabou se revoltando, não queria mais disso, viram que estava errado, viram que não precisavam de nada disso. Fica muito mais fácil de enxertar os seus discursos e suas ideologias, desde os menores pedacinhos para daí como um cavalo de Troia e subindo até o topo, que é menos dividido e que era mais difícil de controlar. Porque poucos só cedem pela pressão de muitos, mesmo que seja a ilusão de muitos, e é daí que vem a instrumentalização da histeria e o barulho dos identitários. Aquele papo, né? Casa dividida não se pode manter. Mas quando o barulho fica insuportável, em vez de ficar tancando a gritaria, você decide tacar um abajur no arrombado que tá gritando no seu ouvido, aí a esquerda é obrigada a dizer que não, mas veja bem, eu não tenho nada a ver com esse cara que tá gritando aí, foi tudo a extrema direita. O identitário é igual o bigodismo, né? Tem jeito de esquerda, cara de esquerda, pessoas de esquerda, fede à esquerda, mas é tão prejudicial à imagem da esquerda que só resta eles se desvencilharem disso e culpar o outro lado para se pintarem como os grandes heróis contra as coisas ruins. Mas no fim, os esquerdofrênicos não enganam nem a si mesmos com esses delírios. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, apoie pelo LivePix. Estou passando por um momento complicado e eu agradeço demais pelo seu apoio, pelo seu tempo. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima. Galera, apoiem o Victor, tem um excelente trabalho no Nerdverso, é um ótimo, cara, mais um ótimo canal, acompanhem ele e se puderem, ajudem ele, cara. Tá aqui o LivePix, vou deixar o link do
do vídeo, no primeiro comentário fixado, para que vocês possam ir lá, ajudem ele, assistam os vídeos, compartilhem, que é muito importante. Pois bem, meus amigos, é basicamente isso, né, cara? De repente, quando a cultura woke não é mais viável, quando ela não pode mais ser sustentada, quando nem mesmo a esquerda consegue mais manter essa criatura, decidiram jogar no colo da direita como se nada tivesse acontecido e como se a gente não fosse perceber. Cara, nem a pessoa mais desinformada no mundo acreditaria nas besteiras que eles estão falando. Tanto que, se a gente parar para analisar, a candidata a presidente dos Estados Unidos, né, a Kamala Harris, a que foi derrotada, ela simplesmente se dizia woke, que o mundo deveria ser mais woke, que todo mundo deveria ser woke. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. E agora é da direita? Como assim, cara? Bem, meus amigos, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários. A cultura woke é de direita? É ou não é? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber da opinião de vocês. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, que é muito importante. Ajuda a gente demais nessa caminhada. Se quiserem, se puderem, tornem-se membro. Isso ajuda a gente a continuar esse trabalho incrível, tentando fazer da melhor maneira possível para vocês. Galera, meu forte abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!